Olá, meus amigos do oitavo ano, como vocês estão? Então, vamos tentar ser bem preciso e muito coerente dentro do contexto desse nosso vídeo, que é o nosso segundo vídeo desse terceiro bimestre de artes, e tem como tema, né, na verdade, o Renascimento, né? O Renascimento, que foi um movimento cultural, político, econômico que surgiu na Europa no meado do século XIV, durou até o final do século XVI. E você sabe que o Renascimento teve como característica essa transição do pensamento teocêntrico, não ele eliminando, para o pensamento antropocêntrico. O que isso quer dizer? Não que se não falava mais de teocentrismo, mas veio dentro de uma perspectiva que vai continuar falando do antropocêntrico, mas vai ter como característica o antropocentrismo, que é o homem como centro de todas as coisas. E aí no material de vocês, na página 2, ele vai dizer uma coisa muito interessante, logo no início, que o Renascimento ele vai surgir junto com uma classe que surge na Europa, que é chamada burguesia. E essa classe, ela vai entender que, essa burguesia mercantil, ela vai entender que diante da necessidade de se reafirmar socialmente, eles apostam no investimento da arte. Por que eles apostam no investimento da arte? Porque a arte, ela é uma característica extremamente importante na formação da sociedade moderna. Porque o Renascimento também ele é a resposta de que nasce uma idade que é considerada moderna. Né? Por que ela é moderna? Porque ela vai sair dos anais, dos pensamentos teocêntrico para manter o teocentrismo, mas utilizar as características também antropocêntrica. E aí, o que eles vão ter como característica para esse olhar? Esses burgueses eles vão investir em arte. E esses burgueses que investem em arte são chamados de mecenas. O que são os mecenas? Mecenas são os caras que investem, auxiliam o crescimento de muitos artistas para eles se tornarem artistas. Porque o que acontece? No período medieval, não tinha uma ideia de artista como um intelectual, mas sim como um artesão, um cara que construía, fazia arte, pensava arte, mas não era com o objetivo de pensar intelectualmente. Vai ser a partir do Renascimento que vai ter um pensar da arte como um elemento intelectual, político e específico. Uma característica muito forte do Renascimento foi o humanismo. E o humanismo ele foi um movimento mesmo, um movimento que focava no enaltecimento do homem e da natureza humana. O pensamento humanista gerou uma reforma no ensino das escolas e das universidades, onde foram introduzidas disciplinas como poesia, história e filosofia. Então, assim, a gente vai ter um período onde esse pensar antropocêntrico vai vir com uma forma de trazer o ser humano como centro de todas as coisas. Na página 2 também tem a parte da observação, que é muito interessante, que ele vai dizer assim, existem 4 características marcantes na cultura renascentista. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Que eu acho que esse é o norte para a gente entender o pensamento renascentista. Primeiro, eles vão trazer a característica do individualismo. O que é esse individualismo? O individualismo surgiu na necessidade do homem de reconhecer a si mesmo, para demonstrar seus talentos, filmar sua personalidade e satisfazer suas próprias ambições. O homem passou a acreditar que o direito individual estava acima do direito coletivo. Olha que interessante. O Renascimento vai trazer um problema que a gente tem hoje na sociedade contemporânea, que é
o indivíduo achar que ele não depende do coletivo. E esse coletivo não é um foco para ele. Ele só vai pensar no individual. Outra característica, está nessa página aqui, tá? Agora na página 3, é o racionalismo. Os renascentistas estavam certos de que a razão era o único caminho para alcançar o conhecimento. Tudo poderia ser explicado pela razão e pela ciência. Tudo poderia ser explicado pela razão e pela ciência. E eu fico pensando, né, como é que tudo pode ser explicado pela razão e pela ciência dentro desse contexto, se o mundo não é só racional e científico. Outra característica é o antropocentrismo, que é que o homem era a suprema criação de Deus e o centro do universo, né? E isso deu característica para que o homem pudesse dominar e controlar todas as coisas. E por último, o experimentalismo, que todo conhecimento precisava ser demonstrado pela experiência científica. Então, grandes pensadores desse período do Renascimento buscaram retomar os valores da literatura e da mitologia da antiga Roma, né? Na tentativa de reavivar essas ideias. O Renascimento, eu costumo dizer que é um Renascimento R, é um retorno ao pensamento romano, greco-romano, dentro das possibilidades de sair dessa dicotomia teocêntrica do bem e do mal, do céu, do inferno, de Deus e do diabo, por uma perspectiva. Então, o que vai acontecer na pintura renascentista? Ela vai vir com uma característica muito importante, que é a característica do nada mais nada menos da perspectiva, do ponto de fuga e da linha do horizonte, né? Então, é uma linha imaginária, né? Além de técnicas de desenho e pintura, também surgiram nesse período novos materiais. E aí eles vão trazer a tinta a óleo. A tinta a óleo não é uma criação dos italianos, porque o Renascimento nasce na Itália, né? A tinta a óleo é uma criação dos chineses e dos indianos. Eles vão trazer a tinta a óleo para cá. Por quê? Porque a tinta a óleo dá a possibilidade de eu mexer na pintura, né? Por exemplo, esse quadro é pintado por tinta a óleo. Então, se eu quisesse mudar essa cor daqui, demora para secar. Eu poderia mudar. Então, a tinta a óleo vem como uma referência, mas eles vão trazer para a obra de arte a ideia de perspectiva, né? A ideia de perspectiva e ponto de fuga, né? O que é essa perspectiva, esse ponto de fuga? A perspectiva é um componente geométrico que gera a ilusão da realidade, pois permite demonstrar objetos dentro de um espaço em suas posições e tamanhos corretos, respeitando suas devidas proporções conforme distâncias e deformado, né? Utilizando essas aplicações e técnicas de perspectiva, você vai ter o ponto de fuga. E o que é o ponto de fuga? O ponto de fuga consiste na criação de uma reta horizontal, né? Uma reta horizontal, chamada linha do horizonte, que é uma linha imaginária, né? Uma reta horizontal e não vertical, né? E aí você vai ter como referência uma imagem hipotética de que você vai, por exemplo, você vai ver de cima para baixo, você vai ver um distanciamento, né? Quanto mais distante o objeto estiver, menor ele fica. Isso é uma ideia de perspectiva. E vai trabalhar também com o ponto de fuga. O que é esse ponto de fuga? Ele é nada mais nada menos que tem a ver com uma ideia de focos visuais que tem como característica traçar uma linha que liga ao ponto de fuga. Dessa maneira, é criada uma sensação de quê? De profundidade daquele elemento, né? E aí vocês vão responder as questões da página 4, 1, 2, 3 e 4, que tem como característica esse processo, tá? Na nossa live, nós vamos falar um pouco. Por que eu estou voltando a falar a mesma coisa da outra aula? Porque a gente precisa entender que o Renascimento, ele marca o processo da modernidade. E ele vai trazer para o pensamento humano coisas positivas e coisas negativas, né? As coisas positivas é a gente entender que nem tudo é espiritual, que tem coisas que nós vamos fazer. Mas o que são também as coisas negativas? Onde o Renascimento é o caminho
para essa possibilidade de colonização, né, de comercialização, né, de escravidão, no sentido exploratório, porque você vai dizer que existe um grupo específico com uma cultura ocidental, greco-romana, que é certa, e o resto é inferior. Esses outros grupos, eles não precisam de um processo de transformação. Esse nosso vídeo hoje está sendo muito rápido. Não é rápido porque tem que ser rápido correndo, mas é porque a gente precisa entender que esse renascimento ele tem como característica esse pensar. Então, daqui a pouco, na nossa live, a gente vai discutir um pouco essa temática e a gente vai entender como que o renascimento trouxe essas possibilidades, ok? Que vocês façam um bom exercício e que daqui a pouco a gente se encontra para a gente poder discutir essas questões, tá? Um abraço.